Esse vídeo não é uma tentativa de falar mal de Rhaenyra ou de fazer com que vocês passem a torcer pelos verdes. Longe disso. Na verdade, acredito que, ao final desse vídeo, vocês vão perceber que não é sobre escolher um lado, mas sim entender que todos, sem exceção, devem arcar com as consequências de suas ações. Então, por que gostamos de Rhaenyra na série? Rhaenyra é legítima, pois, segundo a lei de Westeros, ela é a filha mais velha de Viserys I, o que a torna herdeira do Trono de Ferro, independentemente do gênero. Quando Viserys nomeia sua filha Rhaenyra como sucessora, ele reconhece sua legitimidade, apesar da tradição patriarcal que favorece os homens. Isso a coloca em uma posição difícil, já que muitos acreditam que o trono deve passar para seu irmão Aegon II, apenas porque ele é homem e carrega o nome do conquistador. Nos conectamos com Rhaenyra porque sua jornada reflete uma luta pela igualdade e justiça em um sistema que a marginaliza. Ela enfrenta desafios, traições e perdas, mas sua determinação e coragem em seguir seu caminho, apesar das adversidades, tornam sua história emocionalmente ressoante. Sua humanidade, marcada por falhas, sentimentos de abandono e escolhas difíceis, cria uma personagem com qual podemos ter empatia, mesmo quando ela toma decisões moralmente questionáveis. Na série, eles tentam deixá-la até mais parecida com Daenerys Targaryen, apesar de elas serem totalmente diferentes. E falando em Daenerys, vocês se lembram que na série Game of Thrones o Joffrey Baratheon fala para Margaery Tyrell como foi a morte de Rhaenyra? Vejam como foi. Rhaenyra Targaryen was murdered by her brother, or rather, his dragon. It ate her while her son watched. What's left of her is buried in the crypts right down there. Essa cena já mostra como Rhaenyra deve morrer na série, porque no livro foi exatamente assim. O mais legal é o paralelo dessa cena com o último take da segunda temporada de A Casa do Dragão, em que aparece Rhaenyra. Vejam a comparação das duas cenas. Eu achei genial. Antes de ser coroado no Fosso dos Dragões por Criston Cole, Aegon não queria ser rei. Ele disse que o trono deveria ser passado para Rhaenyra, mas sua mãe, Alicent Hightower, o obrigou a ser coroado. Quem não iria apoiar um rei chamado Aegon, segundo de seu nome, portador da espada Blackfyre? Além disso, ele usava a própria coroa de Aegon o Conquistador. Eu consigo entender a ambição de Otto Hightower pelo poder. Ele foi o conselheiro de Jaehaerys, o Velho Rei, amplamente considerado o melhor Targaryen a governar o Westeros. A Casa Hightower, por sua vez, é uma das mais antigas do continente, existindo há milhares de anos antes dos Targaryens chegarem. É também a Casa da Fé dos Sete e da Cidadela, sede da Ordem dos Mestres, o que lhes confere uma influência imensa no reino. Há um texto que eu aprecio muito. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Jaehaerys Targaryen foi um homem forte que construiu um tempo de paz e prosperidade. Viserys herdou essa estabilidade e riqueza, mas foi um rei fraco, que apenas desfrutou de sua herança sem fortalecê-la. Ele criou homens fracos, e esses homens, tanto Rhaenyra quanto Aegon II, levaram Westeros a tempos difíceis. Antes de sua morte, Viserys reuniu vários lordes do reino e os fez jurar lealdade a Rhaenyra Targaryen. Assim, por direito, o trono de ferro era dela. Porém, no livro Fogo e Sangue é dito que Rhaenyra foi mimada desde a infância, fazia o que queria, quando queria, e não era disciplinada para os deveres de uma governante. Aos 7 anos, ela já era uma cavaleira de dragão, mas sua criação privilegiada a afastou das responsabilidades reais. Para ser uma boa rainha, acredito que ela deveria ter vivido na corte, participando ativamente do pequeno conselho e aprendendo a governar desde cedo. No entanto, isso não aconteceu. Quando se casou com Laenor Velaryon, Rhaenyra teve 3 filhos bastardos com Harwin Strong. Era uma situação que talvez ela pudesse ter evitado. Para ela, esse comportamento pode ter sido justificado pelo fato de Laenor não ter interesse em mulheres, mas o povo de Porto Real não veria isso com os mesmos olhos. As reações foram negativas, especialmente quando os 3 filhos de Rhaenyra nasceram com cabelos pretos, destoando completamente das características valyrianas. Os rumores rapidamente se voltaram contra ela, e essa desconfiança enfraqueceu ainda mais sua posição como herdeira do trono. Quando Laenor morreu ou fugiu, como é mostrado na série, Rhaenyra se casou com Daemon Targaryen e eles tiveram 3 filhos. Rhaenyra foi morar em Pedra do Dragão, evitando a corte e o pequeno conselho. Algo que na minha opinião foi errado. Ela deveria estar mais determinada a tentar um lugar no conselho e influenciar as decisões do reino. Sei que isso seria muito difícil, ainda mais naquele governo que não aceitava mulheres no trono, mas Rhaenyra não estava disposta a desistir. E o que ela fez para conseguir se sentar no trono de ferro custou milhares de vidas.
Nenhuma guerra teria acontecido se tivessem chamado Rhaenyra e coroado ela no Fosso dos Dragões, mas ao invés disso o reino se dividiu e Lucerys Velaryon foi morto ao tentar conseguir a aliança com Borros Baratheon. Ao chegar em Ponta Tempestade, Lucerys foi surpreendido por Aemond Targaryen, que o matou sem piedade. Após descobrir do assassinato de Lucerys, Daemon mandou uma carta de Harrenhal para Rhaenyra e nela dizia: olho por olho, um filho por um filho, Lucerys será vingado. Na série, quando Daemon consegue sua vingança, Rhaenyra fica com raiva e os dois discutem. No livro, Rhaenyra não demonstra isso, acredito que ela ficou até satisfeita com as ações de Daemon. No livro também é dito que Rhaenyra deu risadas ao ver a cabeça do jovem Maelor Targaryen, o filho mais novo do rei Aegon II, após ele ter sido brutalmente morto junto com Rickard Thorne da Guarda Real. Rhaenyra começou a guerra melhor, conseguindo mais apoio entre as grandes casas e comandando mais dragões. Ela e o marido Daemon, no ano 130 depois da conquista, avançaram e tomaram Porto Real. Aegon II fugiu, mas sua mãe e sua esposa foram feitas prisioneiras. Rhaenyra tinha agora o controle do Trono de Ferro, subindo nas escadarias e se sentando na cadeira, afirmando que ouviria juras de lealdade e pedidos de perdão da Fortaleza Vermelha pela noite inteira. Embora Rhaenyra estivesse vestida de armadura, o Septão Eustace afirmou que várias pessoas presentes no salão da fortaleza disseram que a rainha se machucou pelas lâminas do Trono de Ferro, recebendo vários cortes nas pernas e mãos. Muitos interpretaram isso como um sinal de que o trono havia rejeitado ela. Seja como for, o reinado de Rhaenyra duraria pouco. Eustace afirmou que ela frequentemente se cortava no trono e começou a ganhar peso e parecer desleixada durante sua estadia em Porto Real. O povo de Porto Real inicialmente celebrou o retorno de Rhaenyra como uma libertadora, pois eles tinham pouco amor por Aegon II e seu irmão Aemond. Mas a celebração foi breve. Foi aí que o miserável povo da cidade, já consumido pelo ódio e pela fome, ficou ainda mais revoltado. Desesperada para manter o controle, Rhaenyra enviou cavaleiros para caçar aqueles que ousavam desafiar sua autoridade. E foi nesse momento que a chama da esperança se transformou em um incêndio de revolta. Embora o rei Viserys I tenha deixado os cofres reais cheios de ouro, o tesouro real havia sido levado pelos Verdes, ao passo de que, quando Rhaenyra chegou em Porto Real, ela já não tinha como financiar seu governo. Rhaenyra, precisando desesperadamente de dinheiro, autorizou o Lord Bartmus Celtigar, seu novo mestre da moeda, a criar impostos e taxar a população da capital. Todos os dias novos impostos eram aprovados, o povo comum lentamente começou a nutrir desconfiança e desgosto pela sua rainha. Com o tempo, o comportamento de Rhaenyra foi ficando cada vez mais errático. Vendo traidores em todos os lados, ela ordenou incontáveis execuções a partir da Fortaleza Vermelha. Eventualmente, ela ganhou a alcunha de Maegor com Tetas pelo povo. O termo Tetas de Maegor se tornou um praguejar comum em Porto Real por 100 anos depois. Após ouvir sobre os dois traidores e a derrota dos seus partidários na primeira batalha de Tumbleton, Rhaenyra começou a ficar ainda mais paranoica e declarou que os outros dois bastardos que ela havia legitimado, Sir-Adan Velaryon e Nettles, também eram traidores, uma decisão que gerou graves consequências. A mão da rainha Rhaenyra, o Lord Corlys Velaryon, que havia nomeado Sir-Adan seu herdeiro em Derivamarca, decidiu alertá-lo e deu tempo para ele fugir com seu dragão Fumaresia. A rainha não hesitou e mandou prender Corlys, o que fez com que a frota da casa Velaryon abandonasse a causa dela. A rainha Rhaenyra ainda queria Nettles morta. Nettles é uma personagem que foi cortada da série e isso eu explico no meu vídeo anterior, o vídeo sobre Aegon II. Rhaenyra então mandou uma carta para o Lord Manfred Mutton, comandando que ele matasse a garota. Lord Mutton se recusou a obedecer, já que Nettles era uma convidada sob seu teto, protegida pela lei da hospitalidade. Mutton também temia que Daemon matasse quem tentasse seguir as ordens de Rhaenyra, já que ele havia se aproximado bastante de Nettles. O Lord Mutton, insistindo que os reis Viserys I e Jaehaerys I jamais dariam ordem tão imoral, decidiu permitir que Nettles fugisse, junto com Daemon, e ergueu a bandeira de Aegon II no terraço de seu castelo. Pouco depois, Rhaenyra perdeu de vez o marido, quando Daemon morreu na batalha acima do Olho de Deus. O desgoverno de Rhaenyra eventualmente levou a população de Porto Real a se rebelar. A revolta tomou conta da capital, com a turba ensandecida ficando mais furiosa, especialmente após a notícia da morte da Rhaenyra Targaryen, a mulher de Aegon II, que era amada pelo povo comum.
Muitos afirmaram que Helaena foi morta sob as ordens de Rhaenyra. Neste momento, o povo comum da capital começou a odiar profundamente Rhaenyra. As revoltas começaram a se expandir e a rainha acabou perdendo, para fins práticos, o controle da capital. A revolta culminou no assalto ao Fosso dos Dragões, quando o povo invadiu o local onde os Targaryen mantinham seus dragões, matando 5 dos animais. O último filho vivo de Rhaenyra do seu primeiro casamento, Joffrey Velaryon, morreu durante a revolta na capital. Os outros 2 filhos tinham morrido antes, Lucerys assassinado na Baía dos Naufrágios em 129 DC e Jacaerys na Batalha da Goela em 130 DC. Depois da conquista. Abalada, Rhaenyra decidiu abandonar a capital e fugir para a Pedra do Dragão. Seus 3 filhos mais velhos estavam mortos e seu caçula Viserys estava desaparecido. Ela então passou a manter seu filho Aegon, o jovem, perto dela em todos os momentos. Aterrorizada e exausta, seu cabelo foi ficando cinza e abatido quando ela viajou para Rosby, Stokeworth e então Valdocaso. Rhaenyra teve que vender a coroa do pai para comprar uma passagem no navio mercante Braavosi chamado Violande. Rhaenyra desembarcou em Pedra do Dragão e acabou sendo traída por Sir Alfred Brum e seus homens, que mataram os membros da guarda real da rainha e a capturaram. Rhaenyra foi então levada para Aegon II e os dois trocaram rapidamente algumas palavras ríspidas. O rei Aegon II então ordenou que ela fosse morta, dando-a de comer para seu dragão Sunfyre. Aegon II organizou seu retorno para a capital e decretou que o título de rainha de Rhaenyra fosse removido de todos os registros oficiais e fez com que ela fosse lembrada apenas como princesa em todas as crônicas e histórias. O que torna uma pessoa um bom governante? Seria a sabedoria, a coragem ou outra coisa? Quando se trata de Rhaenyra Targaryen, qual dessas qualidades ela possuía? Ela realmente era uma boa rainha? Ao ler A Dança dos Dragões, eu não pude deixar de pensar que Rhaenyra não seria uma boa rainha. Ela era uma mulher rancorosa, ciumenta e lasciva, e sua única base para a sucessão era a palavra de seu pai. Ela carecia de um forte senso de dever e seus desejos pessoais a levaram a tomar muitas decisões ruins. Sim, ela estava em uma posição desvantajosa no mundo de Westeros, pois ela era herdeira e era uma mulher, e esses fatores jogaram contra ela. No entanto, apesar dessas circunstâncias desafiadoras, ela teve dificuldades para abraçar seu papel e cumprir suas responsabilidades. Ser rei ou rainha é uma responsabilidade grave e exige que o governante possua um senso desenvolvido de dever para agir no melhor interesse do reino. Mas o problema com Rhaenyra é que ela não tinha senso de dever e frequentemente desrespeitava suas responsabilidades. Ela queria poder, um poder absoluto, mas não percebia que isso simplesmente não existia. Rhaenyra nunca tentou se tornar mais apta para o trono. Em vez disso, esperava que todos a obedecessem como rainha. Primeiramente, os livros deixam claro que Rhaenyra foi escolhida como herdeira apenas porque Viserys não queria que o trono passasse para Daemon. Após a morte de seu filho recém-nascido, Viserys voltou-se para Rhaenyra como sua última chance de evitar que Daemon herdasse o trono. Até então, Rhaenyra era tratada apenas como uma princesa e não havia aprendido muito sobre ser uma rainha. Apesar de saber que seu pai se tornou rei apenas porque era homem, ela não aprendeu nada com a história e não tomou medidas para demonstrar que era adequada para ser uma rainha. Como mulher, uma das críticas mais significativas à irresponsabilidade de Rhaenyra foi, sem dúvida, o fato de ela ter tido filhos bastardos. O fato de a futura rainha dar à luz crianças ilegítimas já era escandaloso o suficiente, mas o que tornava isso ainda pior era que ela tentava fingir que eram legítimos e ameaçava quem dissesse o contrário. Em muitos aspectos, suas ações lembram as de Cersei Lannister. Assim como Cersei, ela buscava esconder a verdade, silenciando aqueles que eram contra ela. Por exemplo, no livro Fogo e Sangue, ela ordenou que Daemon Targaryen decapitasse Vaemond e depois deu seu corpo como alimento ao dragão. Antes disso, ela queria que seu irmão Aemond fosse duramente interrogado quando fez acusações semelhantes. Ela chegou a apoiar assassinato e tortura para perpetuar a mentira e não reconheceu que colocar essas crianças ilegítimas no trono de ferro inevitavelmente levaria a uma guerra sangrenta. No final, os livros podem ter uma série de rumores que às vezes são muito exagerados, mas ainda assim há uma razão pela qual ela é chamada de Maegor com tetas. Enquanto Porto Real sofria com a fome, ela organizou festas extravagantes como a do aniversário de seu filho Joffrey, aumentou impostos e ganhou a reputação de uma governante severa e impiedosa. Ela nunca se importou o suficiente com o reino e seu povo, sempre priorizando seus próprios desejos. Por isso, acredito que Rhaenyra nunca poderia ser uma boa rainha.
Eu espero de verdade que a série adapte tudo isso dessa forma, porque do contrário, Rhaenyra seria apenas uma personagem injustiçada. E isso não seria nada interessante de assistir. Quando uma personagem é vista apenas como vítima, especialmente uma história trágica, a profundidade da narrativa se perde. O público acaba reagindo com pura indignação, como aconteceu com a morte de Daenerys em Game of Thrones. Isso tira a chance de uma reflexão mais profunda sobre a personagem e simplifica a trama, afastando a verdadeira emoção da história. No caso de Rhaenyra, vê-la morrer de forma brutal sem explorar sua complexidade criaria uma sensação de injustiça exagerada. Isso poderia desviar a atenção da riqueza política e moral da Dança dos Dragões, transformando sua tragédia em algo previsível e superficial. Por outro lado, se a série explorar suas falhas, como sua arrogância, suas decisões controversas e a forma como lidou com o trono e sua família, o público poderá compreender que seu fim não foi apenas uma questão de azar ou crueldade alheia. Afinal, é isso que torna a Casa do Dragão em Game of Thrones tão fascinante. A capacidade de contar histórias sobre pessoas complexas em um contexto onde o poder e as escolhas têm um custo elevado. Se a série conseguir esse equilíbrio, a morte de Rhaenyra não será apenas brutal, será trágica, inesquecível e, acima de tudo, compreensível. De fato, Rhaenyra foi uma rainha muito mais sombria do que a série House of the Dragon nos leva a acreditar. Me conte nos comentários o que vocês acham de Rhaenyra Targaryen. Agradeço imensamente a todos que assistiram, esse vídeo deu bastante trabalho para ser produzido, então se puderem, deixem aquele like e se inscrevam no canal para não perderem nenhum conteúdo novo. Ah, e não deixem de conferir a minha playlist sobre os reis Targaryen, os links estão na descrição. O meu próximo vídeo será sobre o rei Aegon III Targaryen, o filho de Rhaenyra, com Daemon. Muito obrigado pelo apoio e nos vemos no próximo vídeo.